Primeiros testes que nós vamos fazer vai ser uma adaptação dos testes de RM. Quem nunca ouviu falar naquele teste de repetição máxima lá, onde você coloca uma carga muito grande, que tá também no nosso curso, aqui hoje não, e faz uma repetição máxima para saber a carga máxima daquela pessoa e aí conseguir periodizar. Primeira semana nós vamos fazer com 70%, 80%, enfim, vai depender muito da metodologia de trabalho. Então, primeiro, não sei nem porque eu peguei isso aqui, a gente vai pegar os testes de repetição máxima em 1 minuto. Aqui a gente vai trabalhar o agachamento livre, que é eu costumo trabalhar em alunos iniciantes padrões básicos. Então a gente vai fazer o agachamento livre, máximo de repetições em 1 minuto. A flexão de braço, que ela pode ser realizada com o joelho no chão ou a flexão clássica. E um movimento de puxada. Então eu vou trabalhar membro inferior, empurrar e puxar, que são para mim padrões básicos que eu vou avaliar sempre. Ramiro, como que tu vai fazer esse teste de puxar? Eu poderia pegar uma super bend, colocar em algum ponto e fazer. Nesse caso aqui a gente vai fazer com um TRX, que eu gosto de usar muito. Então o nosso primeiro teste, ou primeiros testes, vai ser de repetição máxima em 1 minuto. É o máximo de repetições que ele vai conseguir fazer em 1 minuto, tá? Enzo, tu consegue abrir a nossa planilha e botar na tela pra galera? Posso tentar aqui. Mas sem fazer o negócio lá do zoom e do coisa. Então não precisa, não tem problema. O pessoal vai garantir a vaga no curso aí e vai ter acesso à planilha, não tem problema. Então, vamos lá, Matheus? Vamos, né? Na nossa planilha, a gente vai ter ali testes de repetição máxima em 1 minuto. Então tem determinados testes ali, onde vai ter o resultado, percepção de esforço e uma barra de observação. Se você não tem a planilha, não vai comprar o curso, mas eu sei que você vai comprar, né? Você vai colocar uma tabelinha no Excel, no Word, escrever num papel o exercício que você vai fazer agachamento, vou botar resultado, que é quantas repetições a pessoa conseguiu fazer, a percepção de esforço, que é o Borg nesse caso, e a observação. O que é a observação? Nesse primeiro teste que a gente vai fazer a avaliação, a pessoa fez o agachamento livre, ela apresentou uma escala de Borg 5 e a observação, agachamento profundo, por exemplo, ou agachou até 90 graus, ou no apoio, fez o apoio de joelhos. No momento que eu for fazer a reavaliação e eu coloquei essa pessoa com o joelho estendido, eu já ganhei. Então, eu já melhorei uma variável, gente, tá? E aí, eu não posso querer tirar aqui esse apoio do joelho, que vai aumentar a força da gravidade, e querer que ela dobre o número de repetições. Então, eu preciso pensar nas variáveis que eu tenho, e também no Borg. Muito importante, vamos lá, Matheus? A gente vai trabalhar primeiro o agachamento livre, tá? O Matheus, ele já treina, ele tem uma boa consciência corporal, ele é uma pessoa que se eu colocar ele para fazer o teste de RM, ele vai fazer tranquilamente, mas aqui a gente vai pensar no objetivo do curso. Hoje todo mundo tem um cronômetro no celular, eu vou pegar o meu cronômetro aqui também e vou colocar lá. Matheus já mais ou menos sabe, mas esse é um momento, gente, que vocês já vão poder dar dicas pro aluno de vocês que está começando, fazendo uma primeira avaliação de testes funcionais, que vocês já vão observar tudo que ele possa apresentar durante esse agachamento. Então já vou dizer assim, ó, vai rodar um pouquinho o pé para o lado, para a gente melhorar um pouquinho essa descarga de peso entre o joelho, o tornozelo e o quadril. Então a gente sabe que o movimento de inversão e eversão está totalmente relacionado a essa mobilidade à descarga de peso.
vou dar... Normalmente eu falo assim, pode fazer 2 agachamentos para mim livre? Eu vou fazer um errado só pra gente... Aí tu diz o que tá errado, tá, Ramiro? O pessoal vê imaginando uma pessoa que faz mais equivocado. Perfeito. Então, no momento que a pessoa já fez assim, direto, eu vou... As pessoas são muito visuais, gente. Então, eu vou parar na frente dele, vou mostrar, eu tô de calça jeans, né? Não era o melhor. Então, e vou mostrar, ó... Quando tu abaixar, tu vai tentar manter o teu joelho para fora, tá? E quando tu subir, tu vai tentar não fazer com que ele feche. Tenta manter ele para fora, estender todo o joelho, tu vai contrair o teu glúteo aqui atrás, ó, tá? Quando tu contrair o glúteo, tu vai descer de novo. Perfeito. Então, já corrigiu alguma coisa. Durante o movimento, não aconselho a corrigir, tá? Mais uma dica, faz um leve aquecimento, um leve trabalho de mobilidade articular antes de fazer os testes, tá? Então, vamos lá. Então, em 1 minuto, tu vai tentar agachar o máximo possível. Lembrando, tem que baixar mais que 90 graus e quando subir, encaixar bem o quadril. Aqui é uma sugestão, gente, vai de cada um. Observar o aluno pela frente não é muito bom e nem por trás. Eu oriento sempre na diagonal do aluno, tá? Pode ficar de frente para a câmera, Matheus, tá? Então vocês vão ficar na diagonal do aluno, que é a posição que eu tô, e pedir para ele realizar o movimento. Vamos lá, valendo. Ah, só um pouquinho, ó, já matei. Uma outra coisa importante. Eu, durante o teste, eu não utilizo nenhum comando verbal durante o teste. Por quê? Pode ser que hoje ele esteja super pilhado e eu fale assim, vamos, Matheus, força, força, e o meu estímulo faça com que ele tenha mais gás para fazer. E aí no outro dia que ele vai fazer, ele não está tão pilhado. E o meu estímulo não tem tanta eficiência. Ou eu não dou o mesmo estímulo. De repente eu falar assim, vamos, 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 hoje é uma coisa sensacional. No outro dia eu falo... mais um, eu mudei o estímulo. Então, eu sugiro deixar a pessoa fazer conforme ela estiver ali, pode botar uma musiquinha de fundo, beleza? Vai! Pronto? Então, lembrando, o Matheus já conhece a escala de Borg, de 0 a 10, como é que tu sentiu? 8. 8, perfeito, para 38 repetições que eu contei aqui. Vocês viram que no meio que o Matheus estava fazendo ali, que já seria uma correção que eu já anotaria aqui na minha planilhazinha, que eu falei do raciocínio clínico, então além de colocar lá agachamento livre, acima de 90 graus, Borg 8 para 38 repetições, observação que eu colocaria aqui, toda vez que ele... primeiro que ele estava com o pé, durante o movimento ele acabou rotando muito o pé para fora, isso é uma observação minha, gente, cada um vai fazer a sua análise. E vocês viram que eu dei um zoom no movimento, toda vez que ele fazia o agachamento, ele desabava o arco plantar. Então, mais um ponto que eu preciso trabalhar para que talvez esse arco plantar desabado vá gerar uma sobrecarga no tornozelo, tá? Então, já consegui usar o meu raciocínio clínico para ver esse ponto no pé dele e dei o zoom aí para vocês verem também.
Saindo então do movimento do agachamento, eu vou para o padrão de empurrar, vou fazer o apoio ali, ou a flexão de braço. Por favor, Matheus. Esse aí não vai tanto. Então eu vou pedir para ele fazer da maneira clássica, tá? Lembrando que o apoio, ele deve ser realizado, eu vou na posição mais ou menos no ângulo de 45 graus, não aqui em cima, tá? E trabalhar o movimento com a extensão toda do cotovelo. Vamos lá, Matheus? Só uma pergunta, Ramiro. Digamos que eu não tenha mais força para fazer, eu me mantenho na posição, eu posso sair? Tu pode parar, tu tem 1 minuto para realizar o máximo de repetições corretas que tu conseguir. Tu realizou 10, não tem mais força, tu pode deitar no chão, descansar um pouquinho, pode ficar da maneira que tu tá e retomar a fazer dentro desse 1 minuto. Que é a maneira que os TAF, os testes de aptidão física dos concursos públicos utilizam. Preparou? Vai! De 0 a 10, como é que foi? 9, eu queria 10 porque não... Porque fadigou, né? Fadigou o braço. Isso, isso é outra coisa que eu já te pergunto, Ramiro. Seria importante o aluno dizer se faltou força, Com certeza. faltou gás. Sim. Porque muitas vezes a perna aguenta, mas o gás não vai. Aqui é força, é força. Então, no teu caso ficou claro que foi força, já deu pra ver que tu fadigou no meio do exercício, né? Mas foram 18 repetições, algumas que a gente pôde analisar, as primeiras todas tu foi até o peito no chão, as últimas 2 ali já não estava descendo tanto com o peito no chão, então eu colocaria lá 16 movimentos completos, os últimos 2 faltou amplitude ali e até o chão, Borg 9, fraqueza muscular, tá? Então eu já sei que eu preciso trabalhar contigo a musculatura deltoide, peitoral, estabilização central, então isso já vai entrando dentro do meu raciocínio clínico para depois jogar lá na periodização e na prescrição do treinamento. E por último a gente vai fazer um movimento de puxar. O que eu sugiro, gente? Aqui eu tenho o TRX preso na parede, num gancho. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele fazer o puxar clássico, com o dedão apontando para cima, aqui numa posição neutra, e vai trazer até mais ou menos a linha do corpo, assim, dentro do que a amplitude de movimento dele permitir. Estendeu, trouxe de volta. Ele vai fazer com uma distância que eu vou determinar da parede, para que eu tenha um parâmetro quando eu for fazer a realização da reavaliação, manter esse mesmo parâmetro. No caso do Matheus aqui, eu vou marcar para ele 96 centímetros. Pode botar o dedão aqui, tá? Então, esse é o parâmetro que eu tenho. Então, pode ficar em pé normal. Ele vai fazer 96 centímetros. Eu coloquei aqui em cima da linha até para ficar mais fácil para vocês verem. Esses 96 centímetros é o que eu vou usar numa reavaliação. Ou eu diminuo a distância, ou eu vou querer que ele aumente o número de repetições, ou eu vou querer que ele diminua o Borg. Ou eu vou querer 2 dessas 3 coisas. Vai depender muito do que eu estou trabalhando, gente, tá? Mas lembrem que uma variável a gente já está ganhando. Vamos botar lá o dedo na linha, deixa eu cair lá. Muito importante, a gente pode trabalhar ou com o dedo na linha ou com o calcanhar na linha. Eu prefiro trabalhar com o calcanhar na linha. Por quê? Porque ele não fica forçando essa
plantiflexão. Assim é bem mais cômodo para ele, ele consegue focar mais aqui no trabalho de puxar. Então, vamos, deixa eu pegar o cronômetro, né? Já esqueci os cronômetros e deixar aí fazendo sozinho. Prepara, vai lá. Perfeito. 0 a 10, como é que ficou? 8. Então, Muscular. mais uma vez, aqui a gente viu que dava para ter forçado um pouquinho mais. Muitas vezes, quando a gente está conhecendo o nosso aluno, o nosso paciente, numa primeira avaliação, a gente não vai acertar precisamente a carga que deixaria ele num estado de estresse maior, mas se a gente conseguir alcançar entre 8 e 9, tá ótimo, gente, tá ótimo. Sinal que aquele teste foi bem efetivo. Se a gente ficar muito abaixo disso, a gente sabe que a gente precisa num reteste botar uma carga um pouquinho a mais. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Porque eu vou aprendendo junto, né? Mas então a ideia do teste de repetições máximas em 1 minuto é que ele faça o máximo que ele consegue e se desgaste total. No Borg ele chegue no 10, digamos. Exatamente. A ideia é que chegue no 59 segundos e ele não consiga mais fazer repetições, seria isso? Sim, só que, por exemplo, aqui a gente está trazendo uma adaptação do teste de RM. Vai chegar um determinado momento que tu vai fazer uma quantidade de agachamentos em 1 minuto, por exemplo. Se tu aumentar a velocidade, tu vai fazer um movimento incorreto, tá? Só que tu não vai alcançar o Borg, porque o teu corpo já se condicionou para isso. Sinal que esse teste não é mais para ti. Aí tu tem que ir pro teste de RM com ou estimado ou com carga adicional, tá? Okay. E aqui a gente fez membro inferior, membro superior, membro superior. Melhor a gente dar uma variada, gente. Por exemplo, assim, ó, fez membro inferior, faz membro superior, faz o abdominal e depois faz o membro superior. Saindo então dos testes de força máxima, a gente vai fazer um teste de resistência máxima, que é o da cadeirinha. Então, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. Qual o tempo ideal de descanso entre fazer um teste e outro? Excelente, gente. Muito, muito boa. Acabei pulando essa etapa. O ideal é descansar de 2 a 4 minutos entre cada teste, gente. Principalmente se a gente fizer membro superior e membro superior. Então, se a gente fizer membro inferior, membro superior, abdominal e depois membro superior, por exemplo, a gente até consegue dar um descanso entre 2 e 4 minutos. Mas, da maneira que eu fiz aqui com o Matheus, que eu fiz a flexão de braço, depois a puxada, teria que ter 5 minutos de descanso. Vocês lembram lá no workshop do Vaguinho de treinamento de força, que eram 5 minutos de descanso e ele me dava 30 segundos, né? Então aqui a gente precisa correr um pouquinho as coisas. E o trabalho de resistência muscular, ele já tem um pensamento contrário. O tempo máximo. Aqui a gente vai fazer uma cadeirinha. Eu gosto de dar todas as orientações antes. Então, padrão básico, 90 graus de flexão de quadril e joelho, tá? 90 graus, gente, não colocar mais para frente, cuidar pro chão não deslizar, porque isso vai fazer com que a pessoa empurre o corpo para trás, não deixar com que a pessoa coloque as mãos em cima das pernas, e sim do lado ou à frente. Se a pessoa não consegue 90 graus, a gente vai subir um pouquinho mais, ou vai usar um goniômetro para medir a angulação do joelho, ou vai pegar a fita métrica e medir a distância do chão até
o glúteo da pessoa que está realizando. Posso fazer diferente? Posso adicionar alguma coisa? Pode, a gente pode fazer essa cadeirinha com o movimento de segurar um bastão, segurar uma anilha, adicionando um movimento de estabilização do ombro e do core. Mas aqui a gente só vai fazer a cadeirinha. Vamos lá, Matheus? 90 graus, posição, braço ao longo do corpo, um pouquinho mais para trás do pé. Fechou? Valendo! Então aqui, gente, é ficar atento aos sinais. Primeiro sinal que a gente vai ficar atento é as pernas tremerem. Então é um sinal típico ali da fadiga do membro inferior. Quando a gente faz essa cadeirinha é a perna tremer. Uma coisa importante é que a ordem que a gente fizer os exercícios e o tempo de descanso que a gente der na avaliação, que a gente faça o mesmo protocolo na reavaliação, mesma ordem, mesmo tempo de descanso. Provavelmente o nosso aluno, nosso paciente vai estar melhor condicionado e a gente vai conseguir dar um descanso menor, mas é bom repetir o protocolo o mais próximo possível. Não vai fazer um atrás do outro. É, assim. mas a gente vê que o Matheus ali já está tremendo a perna, já está fadigando um pouquinho aí a musculatura. Ele está tentando respirar para ver se adianta, mas... Tentando respirar. Aí, então ele conseguiu 1 minuto, tempinho máximo lá dele de força de resistência da perna através do exercício de cadeirinha. 1 minuto, Borg de 0 a 10. Bota 9. Poderia ter segurado mais um pouco, Tá. mas... Então, 9, 90 graus e finalizou o teste por fadiga muscular. E pra gente... Desculpa, só mais uma pergunta. No teste de repetições máximas, é claro, dentro de 1 minuto, a pessoa tem o tempo para fazer aquilo. Aqui é o contrário, aqui a pessoa não tem tempo e pode fazer o quanto pode. Teoricamente, a pessoa deveria ficar até a exaustão, até o 10. Ela não deve parar. Se ela parou o teste de 5, ela fez errado o teste, seria isso? Não que ela fez errado, mas é que aqui, por exemplo, no teste da cadeirinha, qual o componente que a gente está avaliando aqui? Resistência. Resistência muscular. Então, quando a gente for explicar o Borg para ela, ou quando a gente for dar esses resultados, mostrar para ela, que nem tu falou antes, o cardio ia, mas o músculo não ia. O que a gente está avaliando? O músculo. O músculo. Quando a gente for avaliar a resistência cardiovascular, a gente vai colocar o BIP test, o yo-yo test, que aí tu vai me falar o contrário. A perna ia, mas faltou gás. Por quê? Aqui a gente estava avaliando a musculatura. E o teu máximo... Talvez tu fosse mais 10 segundos ali, aí ia fadigar total. O músculo, mas... O músculo, o componente cardíaco estava tranquilo, porque não era o componente que a gente estava avaliando. Mas pode acontecer o contrário, Pode. Ficar sem ar, mas o músculo continuar... Exatamente, que aí é o próximo, que a gente vai fazer só um também, tá? Pra gente finalizar essa parte de avaliação de testes de força e de resistência, agora a gente vai fazer um pequeno teste de potência máxima em 1 minuto, tá? Não fui avisado disso, pessoal. Aí, pessoal, vamos lá, rapidinho, enquanto o Matheus dá uma descansadinha aqui. O que ele faz? Ele faz agachamento com salto ou faz burpee? Rápido aí, respondam aí, gente. O que ele vai fazer máximo em 1 minuto? Porque aí a gente vai conseguir combinar a força com o componente cardíaco. Porque a potência ela é velocidade e força. Quanto mais rápido e mais força de colocar nos movimentos, maior a potência. Já tem alguma resposta aí? Primeiro que responder. Pode demorar, pessoal, não tem problema. Burpee. Por que, pessoal? O que eu fiz pra vocês? 2 burpees já. Tá, fechou o burpee. Arruma a câmera aí, por favor. Pode ficar de lado, Matheus. Pessoal, Só fazer um pequeno passo a passo aqui do burpee. Afasta um pouquinho mais as pernas. Mais pro meio, só aqui na reta da câmera. Aqui? Isso, obrigado. Tá. 2 mãos no chão, entre as pernas. Jogou as pernas pra trás. Desceu. Voltou todo o pé no chão e saltou. Aí. Beleza? O máximo que eu consegui sem tempo. Em 1 minuto. Em 1 minuto. Em 1 minuto. É potência, não é resistência, tá? Então vamos lá. Preparado aí? Tudo certo aí com a câmera? Valendo!
gente pedindo burpee. Sacanagem. Só mais um, pessoal. Aí, no final, 0 a 10? 10, 11. No final ele acabou fazendo 12 repetições, essa última não contou, né, porque ele não fez o salto final. E aqui a gente tem a prova do componente muscular e do componente cardíaco, que é isso que vai causar. Então ele fez 10 burpees em 30 segundos, deu um gás muito grande no começo, e acabou que fez 2 nos outros 30 segundos, porque acabou fadigando, acabou hiperventilando. E é o parâmetro que a gente vai usar daqui a um mês, ou daqui a 2, daqui a 3, quando eu for reavaliar ele, depois do que eu fizer lá de reabilitação. Vamos dizer que ele está vindo aqui um pós-operatório, ou ele está indo lá na academia para melhorar o componente cardiovascular. Eu vou organizar para fazer essa reavaliação e refazer esses testes.